6h56 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E uma das grandes preocupações desse carnaval é o surto de H1N1. Para você ter uma ideia, o Amazonas já tem 62 casos confirmados dessa gripe, que pode até mesmo levar à morte. A Tamires Claire continua ao vivo e vai atualizar as últimas informações sobre o balanço epidemiológico dessa doença. E esse balanço é bastante preocupante, né, Tamires, porque o número de mortes continua aumentando. Pois é, Adriane, sobe a cada divulgação de boletim epidemiológico. Já são 16 mortes no estado, 12 só aqui em Manaus. São 2 outras mortes lá em Manacapuru, uma em Parintins, que inclusive foi uma grávida. Tem ainda morte registrada em Itacoatiara. Além disso, são 4 mortes registradas também no estado do vírus sincicial, que é um vírus parecido, né, com H1N1. A diferença é que não tem vacina para ele e ele também é muito perigoso. Mas o H1N1 realmente é o que já está em surto, o estado inclusive já está em estado de emergência. Por conta disso, a prefeitura já determinou que algumas unidades básicas de saúde funcionem mesmo nos dias em que há o feriado, né, facultativo. Então, por exemplo, amanhã 10 UBSs vão funcionar em toda a capital. Tem, por exemplo, lá na Glória, tem ali na Constantino Neri, né, a José Raiol, no Morro da Liberdade também tem uma UBS que vai funcionar. Compensa 2, Cidade Nova 1, a Balbina Mestrinho também vai funcionar na Cidade Nova, no Santa Teovina também tem uma outra UBS que vai funcionar e no Zumbi 2. Então essas UBSs vão poder fazer o atendimento, lembrando que se você sentir os sintomas que são um pouco mais graves, né, do que uma gripe comum, porque quando você começa já a desenvolver os sintomas, eles já são muito intensos. Por exemplo, a febre já chega em 39 graus e as dores no corpo são bem mais intensas do que qualquer outro rotavírus, né? Então você realmente vai sentir, você precisa tomar um antiviral nas primeiras 48 horas. O antiviral até agora é o único remédio realmente que está sendo disponibilizado. Ele é normalmente disponibilizado em 23 unidades básicas de saúde, mas ele pode ser prescrito em qualquer outra unidade de saúde. Então você pode ir ao médico e aí depois, quando você tiver com a prescrição médica, e aí sim você vai nessas unidades básicas que tem esse antiviral. A vacina ainda não está disponível porque ela só é disponibilizada realmente uma vez por ano, em época de campanha. A campanha inicialmente estava prevista para acontecer em abril. O Ministério da Saúde já anunciou que vai antecipar essa data aqui para o Amazonas. Deve acontecer na segunda quinzena de março, né? Então, há uma antecipação, mas assim, foi o máximo que foi possível, porque essa vacina ela é desenvolvida a partir de setembro, ela demora 6 meses para ser concluída. Ela precisa de uma pesquisa porque todo ano o vírus muda, então precisa fazer todo um estudo para que ela seja produzida e está sendo feita lá no Instituto Butantan, no Rio de Janeiro. Então é importante que você tome algumas precauções, né? Justamente porque não tem a vacina. Ano passado a gente não chegou a atingir a meta de vacinação, que era de 90%, foi um pouco menos que isso. Então é preciso tomar algumas precauções, como higienizar sempre as mãos, né? E a gente precisa também ter cuidado em locais com grande aglomeração de pessoas, como em blocos de carnaval, por exemplo. Adriane. Tamires, eu fui nesse fim de semana, né, procurar álcool gel em drogarias, não tinha, né? A gente fez uma reportagem também mostrando que estava faltando, porque não é um produto que sai com tanta frequência, só que as pessoas não tem muito para onde correr, né? Então, a única forma de você se prevenir, de fato, é com cuidados de higiene e evitando locais de grande aglomeração. Muita gente está indo para as unidades básicas de saúde atrás do antiviral que está disponível, o Tamiflu. Mas é importante lembrar que não é um medicamento disponível para a população à vontade, é só para quem já foi diagnosticado, né? Então, a partir do momento que você já foi diagnosticado, é que vai tomar esse antiviral. E também não tem vacina, porque, como você bem falou, está sendo desenvolvida. Então, é preciso ter um pouco de paciência e cuidados. E quando voltar também, quando começar a campanha de vacinação, não é para todo mundo, é só grupos que são considerados pessoas de risco, né, Tamires?
Exatamente, vai precisar então recorrer à rede privada. É um pouco caro, mas às vezes vale a pena realmente porque você fica um pouco mais tranquilo, sabendo que está imunizado. O grupo de risco é, por exemplo, grávidas, crianças, idosos, né? Então realmente não é para todo mundo. Então a gente procura a rede privada para se imunizar. Adriane. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Você vai ver que um homem foi preso pela polícia rodoviária com uma carga de 150 quilos de mercúrio ilegal e 35 mil carteiras de cigarro sem comprovação fiscal. A apreensão aconteceu no município de Presidente Figueiredo. O mercúrio ilegal estava sendo transportado em um veículo de carga tipo baú, seguido do município de Boa Vista, Roraima, aqui para a cidade de Manaus. Segundo o motorista, daqui o material seria levado para o município de Itaituba, do estado do Pará. A apreensão aconteceu por volta de 2h40 da tarde, no quilômetro 985 da BR-174, no município de Presidente Figueiredo. Segundo a PF, o material é pesado e de alta toxicidade, muito utilizado para facilitar a extração de minérios como ouro e também pedras preciosas. Durante a revista ao veículo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também 35 mil carteiras de cigarro de origem nacional, mas sem o respectivo documento fiscal. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal. Ele irá responder pelo crime ambiental e também por descaminho. E na manhã de ontem, 7 pessoas foram detidas, entre elas 2 adolescentes, durante uma abordagem no bairro Cidade de Deus. O grupo estava em um carro com placa clonada e chassi adulterado. A repórter Maiara Rocha tem as informações. Os sujeitos passaram a madrugada se divertindo, dançando, ingerindo bebidas alcoólicas em uma casa noturna na zona leste da cidade. Por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira, todos resolveram ir embora, entraram no veículo a caminho de casa. Só que quem passou ao lado desse veículo foi uma viatura policial que estranhou a cena. 7 pessoas estavam dentro desse carro, incluindo homens, mulheres e menores de idade. Prontamente, os policiais deram voz de parada para fazer a abordagem, a revista no interior desse veículo. Todos que estavam dentro desse carro ficaram nervosos. Os policiais encontraram 2 trouxinhas de entorpecentes. Eles confessaram que eram usuários, só que a atitude suspeita continuou. Foi nesse momento que um policial foi até o chassi do veículo, que fica embaixo do banco, e descobriu toda a farsa criminosa. O veículo tinha sido roubado no dia 17 de fevereiro, a placa foi adulterada, clonada e o chassi também. Para desvendar a história, todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes, o 14º Distrito Integrado de Polícia. Tenente, o sujeito que estava guiando esse carro, dirigindo, como de costume, não confessou o crime. Exato, ele não confessou. Inicialmente ele disse que desconhecia que o veículo era roubado, só que depois começou a chegar vítimas de vários roubos que esse veículo tinha praticado no decorrer do final de semana, no decorrer da noite, de vários locais da cidade, da Cachoeirinha, inclusive um do Mutirão aqui próximo. E ela reconheceu, a vítima reconheceu um dos ocupantes, inclusive um deles estavam lá ainda, estão detidos até agora. E aí foi quando ele confessou que realmente eles tinham clonado esse veículo, que eles já estão há algum tempo com ele, já estão quase um mês aí com o veículo, e estão utilizando esse veículo não só para se divertir, como foi constatado que eles estavam numa casa de show, como praticar vários ilícitos em toda a área de Manaus aí. Ou seja, eles estavam na zona leste da cidade, mas no fim de semana, segundo a polícia, eles chegaram a praticar um assalto no bairro Betânia com esse veículo que foi roubado. Agora, ao que tudo indica, tenente, se trata de uma organização criminosa porque eles arquitetaram muito bem, conseguiram clonar a placa desse veículo. Exato, eles pegaram um veículo aí de igual modelo, e ano e cor, colocaram uma placa, só que soldaram uma placa no chassi que fica embaixo do banco, clonaram desse veículo atual irregular. Só que o policial militar, quando fez a busca no veículo, conseguiu identificar que tinha alguma coisa estranha e conseguiu arrancar a placa e ver que tinha 2 números de chassi.
quando ele pegou e consultou o número que estava encoberto e viu que se tratava de um veículo com restrição de roubo. A partir de agora, a Polícia Civil vai investigar essa história para identificar aí quem de fato conseguiu fazer todo esse serviço sujo. Exato, então vão ser imputados os atos criminais que eles praticaram, né? Como eu disse, agora tinha menores no interior do veículo também, né? E vão também entrar em contato com o dono do veículo para informar que o veículo dele estava clonado e que ele procure também a delegacia e fazer um boletim de ocorrência informando que teve seu veículo clonado, para que as responsabilidades criminais não sejam imputadas a ele. Esse caso, tenente, chegou ainda há pouco, na manhã desta segunda-feira, no 14º DIP, ainda está em andamento, o condutor confessou aí alguns crimes, mas como é que fica aí a situação dos outros envolvidos, dessas pessoas que estavam no interior do veículo? Correto. Um desses, que não é o condutor, foi reconhecido por uma vítima, né, que eles estavam participando. Então agora a Polícia Civil vai tomar a declaração de cada um deles e tentar chegar aos outros infratores também, que com certeza tem outros, que não eram só eles. Ele informa que era um amigo dele que estava com esse carro também com ele, já falou parcialmente também que tem outros que envolvidos no assalto que ele cometeu. Agora há pouco ligou uma outra vítima aqui da Cidade de Deus, perguntando qual se estava sendo apresentada sua ocorrência, que ela teve ontem à noite também seus pertences roubados, com a prática, com utilização de arma de fogo. Então a Polícia Civil vai fazer o desdobramento disso aí para tentar identificar os outros integrantes dessa quadrilha aí. O depoimento também do verdadeiro proprietário desse carro, desse Gran Siena, será bastante relevante para dar andamento nesse processo. Os menores de idade que estavam no veículo foram encaminhados até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E daqui a pouco a gente volta e traz a revolta pela morte de um rapaz durante um assalto. Ele saía de um bloco de carnaval no Vieira Alves quando foi abordado pelos criminosos. E um homem foi executado poucos dias depois de ganhar o direito a cumprir pena no semiaberto. Os detalhes em instantes, eu volto já já.